Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos mais uma aula dessa terceira sessão, na qual nós tratamos propriamente dos sacramentos e da oração. A partir dessa aula, agora, a 24ª, vamos tratar individualmente de cada um dos sacramentos, seguidamente da oração e mais algumas coisas importantes que se referem diretamente a eles. Assim, gostaria, como de costume, de convidar vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo, para que possam curtir já esse vídeo, possam compartilhá-lo com seus amigos, possam se inscrever no nosso canal, para que assim esse conteúdo chegue a um número cada vez maior de pessoas. Conteúdo gratuito que nos ajuda a nos aprofundarmos na nossa fé católica, conhecendo-a cada vez melhor. Sem mais delongas, vamos nos voltar para o assunto da nossa aula de hoje, valendo-nos hoje propriamente do livro que inspira as nossas aulas, A Fé Explicada. Então, hoje, como dizíamos nessa 24ª aula do nosso curso, vamos tratar sobre o sacramento do batismo. E nós já de cara vamos percebendo aquele exemplo que usamos na aula passada, que os sacramentos têm uma certa correlação com a nossa vida natural. Assim, dizíamos que, assim como nós nascemos, amadurecemos, morremos, nos alimentamos, precisamos de remédios ou vacinas ao longo da vida para nos recuperarmos de enfermidades, assim como temos que optar por um estado de vida, ordem, matrimônio. Assim, Deus dispôs também das graças para nos ajudar em cada etapa, em cada momento, que são correlatas à nossa vida natural. Hoje, nós vamos nos voltar para essa primeira grande graça, esse primeiro grande sacramento, o sacramento do batismo, que é o início da nossa vida espiritual. Assim, nós o comparamos frequentemente com o nosso nascimento. Um bebê recém-nascido que vem ao mundo, nos fala o Léo XIII, com uma alma sobrenaturalmente morta. Ele possui plenamente a vida natural, tem todas as faculdades, poderes, ainda que, como é óbvio, não desenvolvidos, que lhe pertencem estritamente como ser humano. A faculdade de ver, ouvir, sentir, falar, poder raciocinar, querer, recordar, tudo ele tem, o que é próprio da natureza humana, mas nada mais. A razão de não possuir nada mais, nós bem o sabemos, e como o vimos, se refere à queda dos nossos primeiros pais, à queda de Adão, ao falhar em conservar aquele algo a mais que Deus lhe dera quando fora criado. Deus, ao criar Adão, além da vida natural, concedeu-lhe uma vida sobrenatural. Deus habitava na alma de Adão, fazendo-o participar da sua própria vida divina. Todas as ações de Adão tinham um valor sobrenatural, além do valor natural. Essa vida sobrenatural de que Adão gozou é chamada pelos teólogos de graça santificante. Segundo o desígnio divino, a graça natural, sobrenatural, ia ser a herança que Adão transmitiria à posterioridade. Para assegurá-la para si e para os seus descendentes, uma só coisa era necessária: que obedecesse à ordem que Deus lhe tinha dado no paraíso. Sobre isso, comentamos largamente no capítulo sobre a queda, a criação e queda do homem. Rechaçando Deus, rechaçou a sua união com ele, cometendo o pecado original.
Extinguiu na alma a vida sobrenatural com que Deus o havia dotado. Perdeu a graça santificante. Não só para si, mas também para todos os seus descendentes, para sempre. Como Adão era o gênero humano, quando o pecado foi cometido, todos os homens estavam presentes nele. E a graça santificante, vamos recordar, é algo que o homem, por natureza, não tem direito. É um dom, é uma, como o próprio nome nos sugere, uma graça, um presente dado por Deus. No seu amor sem medida, Deus dignou-se conceder a cada indivíduo a oportunidade de recuperar o dom que Adão havia falhado em conseguir para todo o gênero humano, ou seja, em preservar para si e, por conseguinte, conservar para os seus descendentes. O próprio Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ofereceu a reparação infinita pela infinita malícia da ingratidão de Adão. Sendo Deus e homem, Jesus eliminou o abismo entre a humanidade e a divindade. Conseguiu, como só Deus poderia fazê-lo, pagar uma satisfação adequada para uma dívida humana impagável. Reparou o pecado original. O pecado original ele não é, em sentido estrito, uma coisa. Poderíamos dizer que ele é, melhor, uma ausência de algo que deveria estar ali. É a escuridão onde deveria estar a luz. Para restaurar na alma da criança, uma alma saída das mãos de seu pai e objeto do amor do pai, essa herança perdida, Jesus instituiu o sacramento do batismo. O batismo é o meio pelo qual Jesus, instituído por ele, para aplicar a cada alma individual a reparação do pecado original que ele nos obteve na cruz. Para quem nasce na fé e é batizado em criança, a aceitação é passiva. Poderíamos dizer que Deus, movido por seu ardente desejo de morar na nossa alma, presume essa aceitação. É claro que desempenham, no caso de batismo de crianças, esse papel de uma aceitação ativa os pais e os padrinhos. Desempenham um papel de maior protagonismo ao se responsabilizarem diante de Deus, a educarem aquela criança a ser batizada na fé católica. Sendo administrado o batismo, esse vazio espiritual a que chamamos pecado original desaparece e Deus se torna presente na nossa alma. O sacramento do batismo, como aprendemos nas nossas aulas de catequese e facilmente recordamos, confere a primeira graça santificante, pela qual é perdoado o pecado original e também os pecados atuais, se quem se batiza já alcançou a idade da razão. E se os redime toda a pena por eles devida, imprime o caráter de cristão, faz-nos filhos de Deus, membros da Igreja e herdeiros da glória do céu, e habilita-nos a receber os demais sacramentos. Quando Deus desce a nossa alma no batismo, a nossa vida, a nova vida, a chamada graça santificante, que ele imprime à alma, é real e verdadeiramente uma participação na vida divina. Ou seja, através do batismo nós somos incorporados ao corpo místico de Cristo, essa imagem que fazia São Paulo da própria igreja, e nós somos introduzidos, inseridos nessa relação de amor intratrinitária, cujo se estabelece pelo amor do Pai, pelo Filho e do Filho ao Pai no Espírito Santo. Nós somos ali introjetados no Filho, nos tornamos filhos no Filho.
Há também uma diferença entre os direitos de herança dos filhos adotivos de Deus e os da adoção humana. Qual seja, um filho adotivo converte-se em herdeiro dos seus pais legais e, a não ser que seja expressamente deserdado por um testamento desfavorável, ele herdará tudo aquilo que seus pais tiverem apenas na ocasião da morte de seus pais, quando eles falecerem, mas não antes. Mas os filhos adotivos de Deus, eles recebem a herança no próprio momento do batismo. Já ali, no momento da sua adoção. E a herança, qual é? É a união eterna com Deus. E, dito de outra forma, e poderíamos dizer, sem medo de errar explicitamente, quando somos batizados, nós já recebemos de antemão o céu que o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para nós. Mas, padre, quer dizer que eu já sou salvo no batismo? Exatamente isso. Sem mais nem menos. Nós, quando somos batizados, participamos, recebemos essa salvação que o Senhor nos deu. Somos herdeiros dos tesouros do nosso Pai e já recebemos a herança naquele momento. Então, significa dizer que eu não preciso fazer mais nada, que, opa, maravilha, está tudo bem? Calma lá. Vamos ver um pouco mais sobre isso em seguida. Mas, naturalmente, ao longo da nossa vida, cabe a nós conservarmos essa herança que de Deus recebemos, nos mantendo fiéis a Ele. Mas também, é óbvio, podemos recusar essa herança que de Deus recebemos quando nós optamos não por Deus, mas por nós mesmos. Ou seja, quando nós pecamos gravemente. Seguindo a nossa aula. A glória do céu será nossa, porque estamos já em união com Deus. O pleno gozo dessa herança, a visão de Deus face a face, virá com a nossa morte física. Mas, entretanto, todas as graças que recebemos e todos os méritos que adquirimos são como se fossem rendimentos, dividendos, acrescentados à nossa herança. Um ponto em que temos que fazer fincapé e não esquecer jamais é que, ao sermos batizados, estamos já potencialmente no céu. Potencialmente. O batismo perdoa o pecado original e quanto a isso não há dúvida. E quem já se batiza adulto, perdoa também todos os pecados mortais e veniais que o batizado tenha cometido, e se estiver arrependido deles. Além disso, apaga toda a pena devida por eles. A pena eterna do pecado mortal e a pena temporal do pecado venial, seja aqui ou no purgatório, que, devido à imperfeição de nossa contrição, ainda ficamos devendo depois dos nossos pecados terem sido perdoados. Falaremos mais sobre isso nas próximas aulas, apesar de que já foi um pouco de tema das aulas passadas, quando falávamos sobre pecado. O batismo, ele não restaura os dons preternaturais que Adão nos perdeu. Não nos exime do sofrimento e da morte, da ignorância e das inclinações desordenadas das nossas paixões. Mas que diferença faz? Tudo isso é algo insignificante comparado com os dons sobrenaturais que nos são devolvidos. E quando nós não percebemos isso, quando nós ainda ficamos, de certa forma, um tanto quanto saudosos em relação a esses dons preternaturais de Adão, é porque nos falta ainda nos aprofundar sobre o real sentido da graça santificante na nossa alma. Dessa presença, dessa habitação de Deus em nós, dessa união íntima com o Senhor que se dá já aqui e agora numa alma de quem é batizado e não se afastou de Deus pelo pecado mortal.
Ao sermos batizados, acontecem conosco duas grandes coisas. Nós recebemos a vida sobrenatural, a graça santificante, que preenche, né, aquele vazio que nos referíamos ao pecado original, e a nossa alma fica selada com uma qualidade permanente e distintiva, com caráter, com uma marca. Se depois de batizados pecamos mortalmente, nós cortamos essa união com Deus, perdemos a graça santificante, mas não perdemos o caráter batismal, que transformou a nossa alma para sempre. Precisamente por possuirmos esse caráter, somos capazes de recuperar com facilidade a graça perdida. Ficamos com o direito de receber o sacramento da penitência, que devolve a vida espiritual à nossa alma. Isso também se aplica aos outros 5 sacramentos. Nenhum deles produziria o menor efeito enquanto a alma não tivesse capacidade para recebê-los. Isto é, se a pessoa não tivesse recebido o caráter batismal, que é justamente essa possibilidade de receber os outros sacramentos. Suponhamos que uma pessoa que ainda não tenha podido ser batizada, alguém que se converteu e não conseguiu completar ainda a catequese, porque quando se deseja receber o batismo já adulto, é necessário que a pessoa passe por uma catequese para que conheça aquela fé que ela deseja abraçar. Mas suponhamos que essa pessoa que está nessa catequese ainda não a concluiu. Suponhamos que ela faz um ato perfeito de amor a Deus. Todos os seus pecados, inclusive o original, são perdoados imediatamente. É o que chamamos de batismo de desejo. Essa pessoa, ainda que não batizada, ardentemente deseja o batismo. Ela já experimenta os efeitos desse próprio sacramento, um batismo de desejo, mas ela ainda não pode receber nenhum outro sacramento, pois lhe falta o caráter batismal. Sem esse caráter, a pessoa permanece tão impermeável às graças diretas dos sacramentos, como alguém que tivesse exposto à chuva metido num saco plástico ou numa capa de chuva. Isso se deve ao fato de o caráter atual do batismo nos revestir de Cristo, conforme nos fala São Paulo. O batismo, ele dá-nos o poder e o dever de participar com Cristo de tudo o que pertence ao culto de Deus, da missa e dos sacramentos. Fazemo-nos co-ofertantes com Cristo do santo sacrifício. Além do aspecto configurativo deste caráter, ou seja, o caráter batismal, ele nos configura a Cristo, os teólogos falam do seu efeito distintivo, que distingue os membros da Igreja, do corpo místico de Cristo, daqueles que não o são. Por último, o caráter batismal é sinal obrigatório, impõe-nos a obrigação de cumprir os deveres que decorrem do fato de sermos cristãos, de pertencermos à Igreja de Cristo. Isso significa que devemos levar uma vida de acordo com o modelo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, Ele mesmo, que temos que obedecer aos representantes de Cristo, especialmente ali ao Santo Padre, o Papa. Se alguém lhe perguntasse, porventura, qual a coisa mais importante da sua vida? Talvez, se conhecêssemos bem o valor do sacramento do batismo, deveríamos responder sem vacilar: o batismo. Porque ele é justamente o sacramento que nos dá a vida sobrenatural, que nos torna filhos de Deus, que nos perdoa o pecado original, que nos enche de graça santificante. Não há como fugir
dessa necessidade absoluta do batismo. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus, disse Jesus a Nicodemos, nesse bonito diálogo entre os dois, expressos no capítulo 3 do Evangelho de São João. E o próprio Jesus ordenou aos seus apóstolos ir por todo o mundo, anunciar o Evangelho a todos os povos, a todas as criaturas, e quem crê e for batizado será salvo. No entanto, aqui é importante a gente perceber que pode acontecer de pessoas morrerem sem o sacramento do batismo. E aqui nos vem inevitavelmente à mente o caso das crianças recém-nascidas que morrem sem serem batizadas. O que fazer se o batismo é absolutamente necessário para a salvação? A Igreja nunca ensinou oficialmente que as almas das crianças que morrem sem batismo não possam alcançar a visão beatífica, ou seja, ver a Deus face a face, ou seja, estar no céu. Pode ser que Deus tenha previsto alguma maneira de compensá-las do fato de não terem sido batizadas. Mas se é assim, ele não nos revelou. A maioria dos teólogos fala de uma certa felicidade natural, um alto grau de felicidade natural que elas vão experimentar. Mas, em qualquer caso, a nossa obrigação aqui é seguir a via mais segura e jamais permitir que, por culpa nossa, uma alma entre na eternidade sem ter sido batizada. Na prática, o que isso significa? Nunca devemos adiar indevidamente o batismo de um filho recém-nascido. Os laços que prendem a vida um recém-nascido são frágeis. Por isso, há riscos de doenças, morte súbita, inclusive, e, assim sendo, nós não devemos adiar demasiadamente o sacramento do batismo a essa criança. Os pais que demoram ou descuram injustificadamente o batismo de um filho por muito tempo, padre, o que seria muito tempo, então? A Igreja não estipula propriamente assim tantos e tantos dias, mas para muitos teólogos sustentam que, no caso, um mês é muito tempo. Tornam-se culpados de pecado mortal. Seria um grave erro, por exemplo, adiar o batismo simplesmente porque o tio Jorge virá visitar-nos no próximo mês e nós gostaríamos muito de que ele fosse o padrinho daquela criança. A criança necessita agora do batismo, muito mais do que ela necessita do tio Jorge. E, aliás, o próprio tio Jorge, mesmo estando longe, ele pode ser padrinho dessa criança. Padrinho por procuração. Ainda que ele não esteja presente na ocasião do batismo, ele pode delegar alguém da família para que o represente. Ou seja, não há desculpas para retardarmos o batismo. E a situação fica ainda pior quando a razão pela qual fazemos isso é: preciso capitalizar para poder fazer uma festa. Preciso juntar dinheiro para poder fazer uma grande festa de batismo. Nossa, quem assim o pensa não entendeu definitivamente o que é esse sacramento. E é óbvio que incorre num pecado grave, por estar privando uma alma de receber a graça santificante, de receber a vida sobrenatural, de tornar-se filha de Deus, filho de Deus. Pode-se batizar uma criança nascida fora do casamento religioso? Talvez essa seja algumas das perguntas que se impõem diante disso. A resposta é sim. A Igreja não penaliza o filho pelos pecados de seus pais. Toda criança pode ser batizada na Igreja Católica, sob uma única condição: que o sacerdote tenha provas razoáveis de que os pais se comprometem em educar essas crianças na fé católica. Ponto. Independente da sua conjuntura familiar, do seu contexto familiar, a criança não pode ser penalizada pelos pecados, erros
de seus pais, mas os pais precisam estar dispostos e manifestar essa disposição de educar aquela criança na fé católica. Assim sendo, ela pode sim ser batizada. E é importante também, aparece-nos frequentemente algumas questões propriamente sobre, e aqui não é mais uma teologia propriamente do batismo, mas uma questão mais prática do momento do batismo, a questão do nome, por exemplo, né? É um costume que se tem perdido bastante entre nós de dar a uma criança, dar ao nosso filho um nome cristão. O mais provável é que o nome dessa criança tenha sido aí tema de muitas conversas anteriores ao seu nascimento. Mas um dos nomes, pelo menos, deve ser o nome de um santo. Se se quer um nome aí mais alheio à tradição cristã, complementa esse nome com um nome de um santo, para que a criança tenha um verdadeiro protetor no céu, né? O seu padroeiro, aquilo que nós chamamos de onomástico, ou seja, o santo, o dia do santo, né? Cujo nome inspirou o meu, né? Minha família me deu o nome daquele santo e constituiu aquele santo como o meu padroeiro pessoal no céu. Nossa, olha que grande presente, né? E não só dar o nome, mas também apresentar aos seus filhos a história, a vida daqueles santos, convidá-los a olhar para eles, né? Porque as crianças, principalmente na infância, elas vibram, elas gostam com os heróis, com as princesas, com os contos de fada. E se a gente apresenta algo muito mais palpável e, ao mesmo tempo, heróico, que são os santos, a vida dos santos, homens e mulheres que, com muito ardor, deram a sua vida por Cristo, elas inspiram-se neles, né? E traçam um caminho de santidade inspirado neles. Satisfeito esse requisito, os pais podem dar aos filhos outros nomes que não sejam de santos, como de personagens literários, históricos, se assim desejam, ou seja, se ajunta, né, o nome de um santo. Sei lá, tem vários exemplos aí literários que vocês podem trazer à mente, né? Além disso, do nome, tem a figura do padrinho de batismo, que muitas vezes é alvo de grandes controvérsias entre nós. Porque muitas vezes pensamos que o padrinho, a madrinha, é uma pessoa que deve ser escolhida apenas pelo grau de afinidade que tem conosco. E vai se firmar ali entre os pais e os padrinhos um vínculo social. Tudo bem, isso vai acontecer, mas nem de longe isso é o mais importante da relação dos padrinhos. Os deveres dos padrinhos, eles não terminam ao saírem da igreja, depois da cerimônia. Eles assumiram ali uma responsabilidade para a vida toda, para o bem espiritual do seu afilhado, da sua afilhada. Claro, na maioria dos casos, esse dever se cumpre rezando diariamente pelo seu afilhado, pela sua afilhada, dando-lhes ali exemplo de vida cristã. Por isso que, diferente daquilo que falávamos sobre os pais, que os filhos não podem ser penalizados pelos pecados dos pais, e por isso, independente da vida que os pais levem, eles podem ser batizados, claro, desde que os pais se comprometam a educá-los na fé católica. Os padrinhos, eles devem ter uma vida cristã, católica, sólida. Se casados oficialmente na igreja, se solteiros, vivendo ali a castidade bem. Em suma, devem ajudar os seus afilhados com o exemplo da sua vida, mostrando-lhes a beleza da nossa fé. Se os pais negligenciam, por exemplo, a formação católica dos filhos,
mesmo tendo se comprometido a dá-la, torna-se também um dever do padrinho e da madrinha fazer de tudo para que ele alcance essa formação católica. Quando chega, por exemplo, a idade da razão e parece que os pais não querem muito levar essa criança à catequese, né? Então, olha, vamos lá, o que você vai fazer no sábado? Te levo, vamos lá para a catequese e tal. Ter essa responsabilidade, ou ela mesma dar aulas de catecismo, se for habilitada para isso. É evidente, portanto, que a primeira condição que os padrinhos devem preencher é serem bons católicos. O velho adágio diz que ninguém dá o que não tem. E isso inclui também a religião. Pode ser uma tentação pedir ao tio Jorge para ser padrinho, só porque ele é rico. Sabemos que vai à igreja somente para as missas de sétimo dia, mas talvez se lembre do seu afilhado no testamento. Se não esquecermos, porém, que todo o dinheiro do tio Jorge não lhe poderá comprar um bilhete para o céu, riscaremos o seu nome na lista de candidatos para padrinhos. É também evidente que um não católico não pode ser nomeado padrinho, por razões bastante óbvias. Como os padrinhos têm que substituir os pais em caso de necessidade, é necessário, é ideal, é natural que não os pais mesmo não sejam os padrinhos, né? Se não se podem substituir-se a si mesmo. Por uma razão parecida, também não pode ser padrinho o esposo ou a esposa de uma pessoa adulta que vai ser batizada. Fora essas exceções, qualquer bom católico maior de 16 anos, com a primeira comunhão feita e já crismado, pode ser escolhido para padrinhos, incluídos os irmãos e as irmãs. Há também algo que tem se perdido um pouco entre nós, são as bênçãos antes do parto e bênçãos depois do parto. Essas bênçãos são tradicionais da igreja, apesar de não serem obrigatórias. Mas é uma bênção que a futura mãe pode receber simplesmente entrando numa sacristia e pedindo ao padre: Padre, eu queria receber a bênção antes do parto. Não precisa ser no momento que a bolsa estourou, mas quando as semanas, os dias já estão se aproximando, pode-se pedir a isso, né? A ciência moderna, a ciência médica moderna, ela diminuiu muito os riscos presentes na gravidez, mas há sempre riscos. E por isso é sempre bom voltar-se para Deus, né? Confiar a gravidez e o próprio parto ao cuidado amoroso de Deus. A benção depois do parto também, que é um costume que foi muito popular em outros tempos, né? Que não tem, ou tem tão pouco a ver com aquele antigo rito judaico da purificação legal da mãe, mas apesar de talvez existir uma ligeira relação de origem, mas nada mais do que isso, porque uma vez quebradas pela morte de Cristo as cadeias do pecado original, a purificação da mãe deixou de ter qualquer sentido. Mas são justamente bênçãos que vão nos ajudando a caminhar mais perfeitamente para junto de Deus, né? São essas bênçãos que antecedem aí propriamente a ocasião do batismo das crianças, né? Que vão nos colocando essa disposição para poder batizar definitivamente a criança, né? Então, alguns comentários agora que acontecem ao longo do rito do batismo, né? Há um costume já bem antigo na história da igreja, na tradição da igreja, nos faz recuar até os primórdios da igreja, de que os conversos que eram batizados na véspera do domingo da ressurreição vestiam uma túnica batismal, que conservavam com alegria durante 8 dias. No calendário antigo da igreja, o domingo que se segue à Páscoa chamava-se Dominica in albis, o domingo das vestes brancas, porque nesse dia os cristãos tiravam a túnica batismal.
Então, por isso, há também, como não é obrigatório, mas há no rito do batismo essa sugestão, esse rito complementar da veste batismal. E pensando seriamente no próprio sentido da veste batismal, não há razão para que um bebê não use uma veste batismal. Desse modo, fica mais evidente, mais claro a cerimônia. Em alguns países, nos lares católicos, onde se compreende e aprecia a importância do batismo como esse verdadeiro nascimento espiritual, essa data é celebrada com muito mais alegria que o próprio aniversário. Em cada aniversário de batismo, convidam-se os padrinhos a almoçar ou a jantar, e no centro da mesa brilha acesa a chama da vela batismal. Essa vela que também se recebe na ocasião do batismo e é acesa no círio pascal, que simboliza a luz de Cristo. Também, num desses ritos pré e pós-batismais, há a unção no peito da criança, que representa, no caso, a unção pré-batismal, com o óleo dos catecúmenos, que representa a couraça espiritual com que o batismo a recobre. O significado encontra-se nas palavras de São Paulo, que diz: Tomai, portanto, a armadura de Deus, vestido com a couraça da justiça, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. E, de novo, temos por couraça a fé e a caridade. Uma vez transcorrido este momento culminante, a cerimônia vai chegando rapidamente ao fim, momento culminante do batismo, em que, derramado aí a água e pronunciado a fórmula do batismo, a cerimônia vai chegando ao fim. A partir daquele momento em que se diz, enquanto derrama-se água na cabeça da criança, ou do batizado, em geral, se for adulto, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a criança, agora, batizado agora, é um filho de Deus, um príncipe da família real dos céus. Participa também do sacerdócio eterno de Cristo, e assim como os reis e sacerdotes dos tempos antigos eram ungidos, a criança é agora ungida também na cabeça com óleo santo. É a unção pós-batismal com o óleo do crisma. E é interessante que o que é que acontece no batismo? Durante o batismo, os pais oferecem o seu filho a Deus e Deus devolve-lhes um santo. É exatamente isso. Um santo. Tornam-se santos no santo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode batizar, afinal? Em caso de emergência, todos podem batizar. Ordinariamente, quem administra o sacramento do batismo é o sacerdote ou o diácono, e seria muito mal que um leigo o fizesse em seu lugar sem uma razão grave. Por sua vez, é essencial não permitir que ninguém com condições para receber o batismo morra sem ele. Já vimos o porquê. Porque ele é um requisito imprescindível para se entrar no céu. Por essa razão, nosso Senhor Jesus Cristo deixou as portas abertas desse sacramento para os casos de necessidade urgente. Quando um não batizado está em perigo de morte e reúne as condições para receber o sacramento, não havendo sacerdote ou diácono disponível, qualquer pessoa pode batizá-lo. Mesmo um não católico ou um ateu pode administrar validamente o batismo, desde que tenha a intenção, pelo menos, de fazer o que faz a igreja nessa cerimônia e siga corretamente o ritual prescrito. O que se tem que fazer é bastante simples. Derramar água da torneira, não precisa ser água benta, nada. Água, uma garrafinha d'água, qualquer coisa, na fronte do batizado e, ao mesmo tempo, pronunciar audivelmente, enquanto a água escorre, as palavras: Fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Assim,
a pessoa, a criança, já está batizada. Se a criança estiver em casa e adoecer repentinamente antes de ser batizada, qualquer membro da família pode e deve batizá-la. Os laços que prendem um bebê à vida são frágeis, como dizíamos. E às vezes, a margem entre a vida e a morte é muito tênue. Nesses casos, não se deve esperar pelo sacerdote. O batismo terá a mesma eficácia, independentemente de quem o administre. Quer sobreviva ou não, a criança foi batizada e não pode voltar a sê-lo. Mas, se a criança batizada privadamente, nesses casos de urgência, etc., sobrevive, pode-se dar notícias do batismo, na verdade, não pode-se, deve-se dar notícia do batismo ao pároco, informá-lo da data e de quem o administrou, para que se possa inscrevê-lo no registro batismal. Depois de a criança se recuperar, os pais devem combinar com o pároco a data para lhe serem administradas as restantes cerimônias do batismo solene, exceto a infusão de água, porque já foi feita, a menos que haja motivos para suspeitar que isso não foi feito adequadamente. Se o batismo é absolutamente necessário para o céu, o que acontece com toda a gente que morre sem oportunidade de recebê-lo e que talvez nem sequer saiba que ele existe? Perderão o céu sem culpa alguma de sua parte? Talvez essa seja uma das muitas perguntas que podem nos vir sobre esse tema. Ninguém que tenha chegado ao uso da razão perde o céu a não ser por culpa própria. É um artigo da fé cristã que Deus dá a cada alma que cria a graça suficiente para se salvar. Ninguém poderá jamais dizer, não pude alcançar o céu porque não tive meios para isso. Ou seja, eu não alcancei o céu, mas a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Não. Deus dá a cada alma criada a graça suficiente para salvar-se. Para os que não têm ocasião de receber o batismo, o caminho até Deus é um caminho de amor. Uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas e quer fazer tudo o que Deus quer, tem um batismo de desejo. Se as circunstâncias a impedem de receber o batismo sacramental, bastará seu desejo, o batismo de desejo, para lhe serem abertas as portas do céu. Do mesmo modo que um ato de supremo amor a Deus perdoa todos os pecados, mesmo mortais, a alma que não pode apresentar-se à confissão, um ato de supremo amor a Deus apagará todos os pecados, tanto o original quanto os atuais, da alma que não pôde receber o batismo. A forma mais elevada de substituir o batismo sacramental, ou o de desejo, é aquela que chamamos de batismo de sangue. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, nos dizia o Senhor no capítulo 15 do Evangelho de São João. Mesmo sem batismo, qualquer pessoa que sofra o martírio por Cristo tem a certeza de alcançar a recompensa eterna. Mártir é todo aquele que sofre, por motivo sobrenatural, a morte ou uma ferida mortal infligida por ódio a Cristo, a sua religião ou a virtude cristã. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje sobre o sacramento do batismo. Pedimos mais uma vez a vocês que possam curtir, compartilhar, inscreverem-se no canal para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas e assim possam amar mais aquilo que, através dessas aulas, conhecem melhor. Que Deus as abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até mais.